Conversa Bem Viver com Lucas Salum. Hoje, aqueles dias, meu povo, que a gente vai sair mais inteligente desse papo. Quem conversa bem viver é a escritora premiada Maria Valéria Rezende, que olha só, ela é pedagoga, educadora popular, tradutora, freira da congregação da Nossa Senhora Cônegas do Santo Agostinho. Professora Maria Valéria, uma satisfação imensa falar com a senhora. Muito obrigado pelo seu tempo e disponibilidade, viu? Estou aqui, às ordens. Agora, não me chama de professora porque não é justo. Eu nunca tive que aturar aquela rotina de sala de aula, sabe, de ter que fazer 1000 relatórios. Então, não é justo para com os professores me chamar de professora. Mas eu tenho certeza que os professores vão se sentir muito lisonjeados em terem a senhora dentro dessa plataforma, dentro dessa classificação. Mas essa é uma das perguntas que eu já tinha guardado para um pouquinho mais daqui para frente, sobre a diferença de ser professor, professora para pedagogo, educador popular. Mas antes da gente chegar nesse ponto, vamos segurar a nossa audiência e falar um pouquinho sobre o seu novo lançamento, Recapitulações, que são contos ou interpretações divertidas de grandes clássicos da literatura. Conta um pouquinho sobre esse livro. É isso. São brincadeiras. Na verdade, eu não imaginei esse livro e fui escrever. Foi a Raquel, da editora 34, que é paraibana, vem aqui com frequência e que começou a fuçar nos meus computadores, que eu tenho uma sucata de computador em cada cômodo da casa. E, então, é fácil de. Quando me dá na telha, eu sento e escrevo. E aí ela andou mexendo no meu computador, procurando coisas e encontrou esses contos todos que foram escritos ao longo de 20 anos, em vários momentos diferentes. Alguns até podem ter saído em algum blog, em alguma coletânea, não sei. E percebeu que eles tinham uma coisa em comum, que eram as minhas brincadeiras com os outros escritores. E que tem vários tipos de brincadeira. Tem contos em que outros escritores são personagens. Então, eu invento uma história sobre ele. Por exemplo, eu sempre fui uma leitora, minha mãe era uma leitora compulsiva de Machado de Assis. E eu peguei essa mania dela e eu vivo lendo Machado de Assis. E aí tinha uma coisa que me intrigava, por exemplo, que era o fato de que ele sempre tem ironia, um humor no que ele escrevia, mas tinha um conto, que é A Causa Secreta, que eu não via esse humor, essa ironia. Aí eu fiquei imaginando, por que será que ele escreveu esse conto? E aí acabei escrevendo um conto que eu inventei do que teria acontecido que levou o Machado a escrever aquele conto. E assim vai, tem outros que são é, e contradições, vários, que são contradições do que o escritor escreveu. Por exemplo, tem o Requadrilha, que eu pego o famoso poema Quadrilha do Carlos Drummond de Andrade, e eu faço eu reconto a história, não é nada daquilo, foi outra coisa que aconteceu. E são brincadeiras assim, eu tenho um conto que eu peguei um conto do Guy de Maupassant e imaginei como é que seria aquela história se tivesse acontecido hoje. Então, são várias perspectivas, várias maneiras de encarar, mas onde eu estou sempre brincando com algum outro escritor. E além desses grandes cânones nacionais, como o Carlos Drummond de Andrade, o Machado de Assis, também tem referências internacionais, como o Kafka, que inclusive é o livro que é o conto Tem. que abre. E eu me senti muito inteligente, porque eu vi que eram várias referências, só que não tá ali didático, dizendo, essa daqui é uma interpretação de tal livro, Não, de tal conto. E não. aí eu, puxa, bom, eu sou um leitor, mas não sou o maior assíduo que existe, né? E daí quando eu li o primeiro e, putz, consegui, matei a charada, me senti inteligente, mas também porque essa obra absoluta, a Metamorfose do Kafka, que é um livro de bolso, seja É, para quem entrou no vestibular, para quem só começou na sua jornada na literatura, enfim. Então é uma boa maneira de se empolgar, revisitar e também começar de uma maneira um pouquinho mais leve, que alguns livros são um pouco mais é. cabeçudos e tu faz de uma maneira que fica
muito mais didática. Eu fiquei pensando um pouquinho que tem até um quê de Gilberto Gil, né, que faz aquele refazenda, refavela, né, refestança. Então teve aí É, a Maria Valéria fazendo a recapitulação. pois é. Aliás, o título Recapitulações vem de um dos contos, que é Recapitulação, que eu imaginei uma carta que a Capitu escreve de Paris para sua amiga, contando a versão dela da história, e não é nada a mesma versão que, que Bentinho, que se supõe, né, a partir do original. Certamente o Machado de Assis daria boas risadas com essa interpretação. Eu acho, eu espero que ele desse risada, viu? Porque ele é um grande amigo meu. Ei, Maria Valéria, tu estava falando um pouquinho sobre que esse livro surgiu a partir de uma editora, da sua editora, que ela é paraibana, daí deu uma mexida nos seus livros. Eu queria te ouvir um pouquinho, porque, embora tu tenha nascido em Santos, no estado de São Paulo, a tua trajetória é muito marcada no Nordeste, né? Paraíba, Recife. Tu se considera talvez mais nordestina do que sudestina? Olha, eu sou muito santista também, porque eu vivi em Santos até os 18 anos, e o período de formação da gente, né? Então, eu sou muito grata à minha cidade, que me formou muito bem, que durante os anos 40 e 50, Santos era o meio do mundo, né? Porque com aquele porto, 2/3 da população era estrangeira. Então, eu recebi muito em Santos, muito, muito. A gente tinha acesso a muita coisa, porque as companhias de ópera, teatro, é, quando chegava o inverno, o verão europeu, elas não tinham o que fazer lá. Então pegavam um navio e desciam nos portos daqui, né? Primeiro, até 1920, por aí, eles iam para Belém, Manaus. Por isso tem aqueles teatros fantásticos em Belém, Manaus. Mas depois que caiu a, o, o ciclo Da borracha? de borracha, eles começaram a vir para os outros portos, né? Eles deviam parar em Recife, se apresentar no Santa Isabel, depois na Bahia, e paravam em Santos para subir para o para o Teatro Municipal de São Paulo, mas aí o povo lá de Santos criou uma sociedade cultural que se pagava uma mensalidade todo mês, para quando chegassem conseguir ter recursos para fazer eles se apresentarem em Santos também, no Teatro Coliseu lá de Santos. E eu não perdia nada, sabe? Eu não perdia nada, minha família era. E a gente tinha uma frisa, que até a nossa frisa era ao lado da frisa em que ficava a Patrícia Galvão, Pagu e o Geraldo Ferraz. E eu me lembro muito bem que eu sentava de um lado da muretinha assim, e do outro lado a Patrícia. E quando ela achava que eu podia não estar entendendo alguma coisa, ela me dizia no ouvido, me explicava. Sabe? Então, são privilégios que eu tive, assim, do ponto de vista cultural, que, que começaram em Santos. E depois eu vivi em Santos só até os meus 18 anos. Depois eu vivi 3 anos no Rio de Janeiro, depois eu vivi uns 10 anos em São Paulo, e a partir de 1976 eu estou no Nordeste. Não, 73 eu estou no Nordeste. Primeiro eu passei um tempo em Pernambuco, e a partir de 76 eu estou na Paraíba. Então você vê que eu vivi muito mais na Paraíba do que em qualquer outro lugar do mundo. Sim. Então e a Paraíba é muito especial, viu? Eu então me encarnei aqui, e daqui eu não quero sair não. Não, é delicioso. Eu tive poucas vezes na Paraíba, mas todas as vezes fui recebido de uma maneira. É onde o sol nasce no Brasil, assim que é É conhecido, onde o né? sol nasce primeiro. Mas, Maria Valéria, só que a senhora foi falando ali com uma naturalidade, um fato absurdamente relevante e importante que eu não queria deixar passar batido, que é a sua amizade cotidiana com o Pagu, com a nossa querida Patrícia Galvão, escritora, jornalista, artista, militante, enfim, uma pessoa fundamental para a gente entender a história do Brasil, a história dos movimentos, principalmente o movimento feminista. Conta um pouquinho dessa amizade de vocês duas.
Então, isso foi uma sorte que eu tive fantástica, porque ela trabalhava, durante toda a minha adolescência, ela estava lá em Santos, ela tinha se mudado para Santos. O Geraldo era o editor do jornal A Tribuna de Santos, e ela escrevia várias colunas no jornal. Cada um ela assinava com um pseudônimo diferente. Então, ela fazia uma coluna sobre teatro, sobre cinema, sobre música, mas ela terminava mais ou menos pelas 6 da tarde, ela terminava o expediente dela e ela ia se sentar num barzinho que tinha lá numa praça bem perto da minha casa, e ela ficava ali tomando as coisinhas dela e numa mesinha na calçada. E ela tinha uma paciência incrível, porque os jovens, todos nós íamos sentar lá e conversar com ela e perguntar coisas. E ela tinha uma paciência de explicar, de contar as coisas e tudo, sabe? E eu todo dia passava lá para conversar. Então, isso foi uma coisa muito, muito importante na minha vida, com certeza. Mas ela é mais velha que a senhora, né? Ela tem pelo menos uns Claro, 30 anos. É, né? bem mais velha, sim. Bom, Mas vamos, justamente ela tinha paciência conosco, com os adolescentes, que íamos lá conversar com ela. vamos E pro- olha, ela nos orientava sobre o que ler, o que assistir no cinema. Era fantástica. Já vamos voltar a falar mais sobre ela, mas deixa eu aproveitar sobre esse giro da tua vida, já que a gente estava ali, parou na Paraíba. Vamos falar um pouquinho mais. Foi na Paraíba, foi no Recife? Onde que a senhora conheceu Paulo Freire? O Paulo Freire, eu conheci Paulo Freire no Recife, no começo dos anos 60, porque eu era da equipe nacional da Juventude Estudantil Católica. Então, eu percorria o Brasil todo visitando as equipes do movimento, e eu vim a Recife para me encontrar com as meninas da JEC daqui, e várias delas tinham participado daquela primeira experiência dele de alfabetização em Angicos e do Centro Popular de Cultura, não sei o que. Então, eu conheci o Paulo Freire aí já, eu conheci naquele primeiro momento. Depois, em 1969, quando ele já estava exilado no Chile, eu fui para lá fazer um curso com ele. Então, foi um curso que durou um mês, com gente de toda a América Latina, e depois eu ainda fiquei mais um mês lá lá no Chile, andando com ele, porque ele estava coordenando a parte de educação do. Que eu não me lembro agora como é que chamava, tinha um nome esse departamento que ele coordenava, que era do governo Frei ainda, né? Foi antes, era o período da campanha eleitoral que elegeu o Allende. E então, eu imagino que eu li A Pedagogia do Oprimido, eu li o original datilografado e com correções escritas por ele, que não estava pronto, não Nossa, tinha sido publicado ainda. meu Deus. E aí, pronto, depois me encontrei com ele várias vezes, depois que ele estava exilado na Europa, e tudo isso. E é engraçado que quando ele voltou para o Recife, para o Nordeste, já por aí em 1985, por aí, não sei, eu trabalhava no Serviço de Educação Popular lá em Guarabira, aqui no interior da Paraíba, que é um serviço que eu tinha criado, e um dia me disseram, tem um senhor aí que veio, que quer te ver, quer visitar, veio visitar o trabalho. Quando eu abri a porta, era o Paulo Freire. Apenas. E aí ele me disse, conta aí o que vocês estão fazendo aqui. E eu comecei a contar, explicar, mostrar o material e tudo. E ele só dizia, então é verdade, então é verdade. Ou seja, ele estava vendo que o que ele tinha dito estava sendo orientando a ação da gente. Ele dizia, então é verdade. Aí várias vezes eu me encontrei com ele depois disso, já nem me lembro quantas vezes e onde, e ficamos bem amigos assim. E- E eu, inclusive, me encontrei com ele uns 15, 20 dias antes da morte dele. Eu estava num aeroporto, tinha
o céu estava fechado, estava todo mundo na sala de esbarque, esperando acertarem lá, recomeçar os voos, e ele estava lá. Não era o mesmo voo que eu, mas a gente conversou durante uma hora e meia, até que os nossos voos saíram e pronto. E Uma, aí, daí uns 15 dias depois, veio a notícia da morte dele. uma despedida momentânea, né? De apenas cada um pegar o seu voo, mas que no final uma Pois despedida então, eterna, né? eu sempre digo, eu ainda tenho que pensar e escrever um livro sobre o acaso na minha vida, porque os acasos, eu fui privilegiada pelo acaso a vida toda. Conta outro acaso aí pra gente, então, pra gente ficar chocado, Maria Valéria. Outro acaso, por exemplo, o meu avô mineiro, eu passava as férias em Belo Horizonte todo ano, 4 meses de férias. E o meu avô tinha sido, ele foi estudar Belas Artes no Rio de Janeiro e o emprego que ele arrumou foi de intervaleiro de cinema, que significava dizer poesia, porque o cinema daquele tempo era tão primitivo que tinha um intervalo no meio para desenrolar e reenrolar o filme. Então tinha que ter alguém para entreter o público naquele pedaço. E o meu avô arrumou esse emprego como declamador. Então ele sabia de cor todo Gonçalves Dias, Castro Alves, toda a poesia romântica, que era o que o público daquele tempo esperava, né? Então, era muito comum quando a gente estava em casa do meu avô de noite, ele dizia, a gente vai, vovô, vai, a gente acabava de jantar, sentava na varanda e o meu avô começava a declamar. E um dia ele começou, Aure verde pendendo da nossa terra, que a brisa do Brasil beija e balança. Aí ele interrompeu e disse, está vendo, isso aqui é poesia. A gente chega, até sente a brisa que balança. Agora, esse menino Drummond só disse que tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Aí eu fiquei curiosíssima. E no dia seguinte eu tinha um dinheirinho, porque eu ajudava meu avô na Câmara Escura, que ele era retratista também. E aí eu fui lá, num sebo que tinha lá perto de casa, e perguntei, eu quero um livro do poeta que diz que tem uma pedra no meio do caminho. E aí tinha um exemplar da primeira edição do Alguma Poesia, do Drummond, uma preciosidade hoje, né? Mas naquele Nossa. tempo, em 1952, tinha pouca gente que lia no Brasil, né? Então, tinha lá, eu consegui esse livro, hoje está na mão de um sobrinho meu que é bibliófilo. Aí, quando eu fui morar no Rio, para a coordenação da JEC, a nossa sede era umas 2 ou 3 quadras antes da casa do Drummond. E eu pegava, eu fazia plantão lá ao meio-dia e saía ao meio-dia para ir para a faculdade em Botafogo. E eu via ele lá no ônibus. E um dia estava vago o lugar ao lado dele, eu me sentei, falei, poeta, posso lhe contar uma história? Ele disse, conte história, eu tenho que ouvir histórias, que eu tenho que escrever minhas crônicas, não sei o quê. Aí eu contei essa história para ele. Aí, cada vez que eu entrava no ônibus, se ele tivesse lá, e se tivesse alguém ao lado dele, ele dizia, o senhor pode trocar de lugar com aquela moça ali? Aí ele dizia, venha, minha leitora clandestina, porque eu contei para ele que eu tinha lido o livro dele escondido, para não ofender meu avô. Foi o único livro que eu li escondido na vida. Olha Então, só. sabe, e pronto. Então, durante os anos que eu morei no Rio, eu conversava uma vez por semana, pelo menos, com o Drummond. E naquele tempo também escritor não era popstar, né? Andava Sim. pela rua como todo mundo e não ia todo mundo em cima. Então, a gente podia encontrar os escritores na livraria José Olímpio, nos lugares que eles iam depois do expediente. E- Então, é assim. Pois um tempo eu passei bastante tempo da minha vida em Cuba, Pois é. é, e aí, durante vários anos, a casa de protocolo que eu tinha, que era uma casa do governo, era ao lado da casa do Gabriel Garcia Marques. Nossa. E eles serviam o café da manhã num quiosque que tinha entre as duas casas. Então eu ficava batendo papo com o Gabriel Garcia. Apenas. O tal do Gabo lá, um escritor aí, né? Prêmio Nobel da Aí o pessoal fica me Literatura. perguntando que influência tiveram essas conversas na minha literatura. Eu digo, olha, nessas conversas nenhuma, porque a gente ficava contando piada, conversando miolo de pote. Que delícia. Se você me perguntar a literatura dele, aí não sei, teria que ver. Mas, Nossa. então, sabe, eu encontrei gente fantástica nesse mundo, assim.
Que por delícia. acaso. E Ei, depois, Maria, não, desculpa te interromper, só que o tempo está basicamente acabando e essa só foi uma certo, tá primeira bom, desculpe. conversa, essa só foi um primeiro papo para assim, uma introdução, aquele cafezinho. Pode ter certeza que daqui a pouco eu já vou chamar a senhora para a gente seguir proseando, porque eu quero saber metade desses caos aí que tu tem com o Gabriel Garcia Marques, com o Carlos Drummond e toda essa turma, e além, claro, das tuas histórias. Mas só para fechar, já que a senhora mencionou Cuba, eu queria fazer uma última pergunta, uma última provocação porque a gente está vivendo um momento muito triste, muito duro do que está acontecendo na Ilha Caribenha. São mais de 60 anos de bloqueio e o que está acontecendo desde o início desse ano é um estrangulamento total da economia por parte dos Estados Unidos, do Donald Trump. Então aqui a gente está numa campanha constante de solidariedade, de apoio, de É. doação. Então vai ser muito bonito tu trazer um pouco do teu relato, da tua convivência com Fidel Castro, que te pediu, né, para ser trazer Paulo Freire para lá, o método da pedagogia para lá. Enfim, toda essa tua experiência que tu teve em Cuba para fechar a entrevista vai ser muito rico, por favor. Então, foi isso. E, de fato, eu encontrava muito com Fidel. Inclusive, a primeira vez que eu me encontrei com ele, eu falei de uma. A gente tinha acabado de fazer uma grande pesquisa sobre a vida e o pensamento e a coisa dos trabalhadores da cana-de-açúcar aqui no Brejo da Paraíba. E eu contei isso para ele, ele ficou interessadíssimo, como é que era. Por exemplo, eu me lembro que eu falei que as mulheres eram mais alfabetizadas do que os homens, ele dizia, mas como isso? Isso não, nos outros lugares do mundo os homens são mais alfabetizados. Aí, enfim, aí ele me mandava me chamar para conversar. E eu ia várias vezes conversar com o Fidel, almoçar, jantar na casa dele. E por mero acaso, entendeu? Eu não sou ninguém de especial, pelo contrário. Eu nem era escritora nesse tempo, eu era uma formiguinha. E depois outra coisa também é que eu tive muita sorte aqui lá em Santos, quando eu era criança e adolescente, 2/3 da população era estrangeira. Na quadra que eu morava, tinha gente de 8 nacionalidades diferentes, e a gente só ia para a escola quando já estava com 6, 7 anos. Então era aquele bando de criança pulando os muros e falando várias línguas. Eu só quando eu tinha uns 11, 12 anos que eu fui perceber que eu sabia inglês, francês, espanhol, italiano, alemão. E, entendeu? Alemão a gente não queria saber, porque tinha preconceito, né? Mas a minha tia insistia para me dar aula de alemão. Eu nunca desenvolvi muito meu alemão. Dá para eu não passar fome e não me perder na rua na Alemanha, mas não mais do que isso. Mas as outras línguas criança absorve, né? E isso Sim. fez uma diferença enorme na minha vida, porque isso me fez dar 4 voltas ao mundo sem nunca pagar passagem. Todos esses acasos da minha vida fizeram com que eu tivesse uma vida interessantíssima. Claro que teve muito sofrimento, muita coisa. Atravessar o período da ditadura não foi fácil, mas eu vim para o Nordeste por causa disso, para ficar longe de São Paulo, porque não dava mais para ficar lá. Mas, e com isso, eu me enraizei aqui, sabe? Que Me bonito. enraizei aqui, e Não é daqui eu não difícil. quero sair, não. Um cuscuz fresco com queijo coalho e uma bananinha ali da Isso é terra, uma maravilha. não tem como sair daí, né? Não, inclusive, uma coisa que você pode reparar, se for num restaurante muito bom, comida muito boa, no Rio ou em São Paulo, pergunta de onde é o cozinheiro, é um paraibano. É. E- É especialmente. mas um minutinho só para fechar, Maria Valéria, foram quantos anos morando em Cuba, trabalhando com Fidel? Olha, de 85 até a queda das Torres Gêmeas. Eu 2001. ia e voltava, passava 4, 5 meses por ano em Cuba. Com esses métodos de É, aprendizagem para freiriana. trabalhar com o pessoal sobre a metodologia freiriana, né? Porque aí era todas as escolas de formação dos diversos setores, a escola de formação do partido, a escola de formação da coisa dos agricultores, a escola de formação das mulheres, sei lá, tinha um monte de. E pronto, andava por lá Sim. fazendo formação freiriana.
Minha gente, essa é Maria Valéria Rezende, escritora, pedagoga, educadora popular, e agora eu vou colocar diplomata, uma verdadeira diplomata da arte e cultura brasileira que tanto fez por levar a bandeira do nosso país, do nosso conhecimento para essas grandes pessoas, essas grandes referências latino-americanas. Ela que já ganhou trocentos prêmios, nem comentei aqui, Prêmio Casa das Américas, Prêmio São Paulo, Oceano, Jabuti, livro para criança, infanto-juvenil, de tudo. Tudo ela já fez e compartilhou aqui, ó, 5% com a gente. Maria Valéria, daqui a pouquinho a gente volta para tu contar o restante dos 95% da tua vida. Eu tenho certeza que a gente vai devagarinho, mas vai longe. Obrigado demais pelo tempo, viu? Tá bom, eu que agradeço, imagina essa atenção toda. Conversa Bem Viver com Lucas Salum.